Vamos mostrar um outro exemplo. Trato exemplo 3. Aqui, desenha o diagrama Bode da seguinte função de transferência, dada por toda esta expressão. Vamos obter a função de transferência senoidal e expressá-la em fatores conhecidos. Vamos a fatorar valores de 30, 10 e 400 desses fatores. Okay. Então, aqui vamos a ter um fator 0 com frequência de canto 30. Aqui temos um fator integral. Aqui temos um fator polo com frequência de canto 10. E aqui temos um fator de polos complexos conjugados com frequência natural 20. Simplificando, então temos um fator ganho de 7,5. O fator 0, o integrador, o polo na origem, o polo real e polos par complexos conjugados. Agora vamos fazer a nossa tabela. Vamos a discriminar fator por fator. Meu ganho 7,5. Não temos frequência de canto. Este é um módulo constante de 17,5 e o ângulo de fase é 0 graus. Este é meu segundo fator, meu integral, meu integrador. Esse fator passa pela frequência igual a 1 radiano por segundo. Ele tem uma única assíntota de menos 20 dB por década para todas as frequências. E a contribuição de ângulo de fase de menos 90 graus para todas as frequências. O seguinte fator é um polo real com frequência de canto 3 igual a 10 radianos por segundo. Este elemento tem duas assíntotas em 0 dB por década para frequências menores que ômega sub C3 e menos 20 dB por década para frequências maiores que ômega sub C3. O ângulo de fase varia de 0 a menos 90 e a fase na frequência de canto 3 igual a menos 45. O quarto fator, neste caso, é meu polo complexo conjugado, com frequência natural 4 de 20 e coeficiente de amortecimento 0,01. Também tem duas assíntotas, 0 dB por década, para frequências menores que a frequência natural 4, e menos 40 dB por década para frequências maiores que a frequência natural 4. O ângulo de fase varia de 0 a menos 180 e a fase em frequência natural 4 igual a menos 90 graus. O último elemento é o 0, com frequência de canto 5 igual a 30 radianos por segundo. Também tem duas assíntotas, 0 dB por década, para frequências menores que a frequência de canto 5 e mais 20 dB por década para frequências maiores que a frequência de canto 5. O ângulo de fase varia de 0 a mais 90 e a fase na frequência de canto 5 é igual a mais 45. Com essa tabela, vamos a desenhar nossas assíntotas. Aqui vamos a desenhar nossas assíntotas de magnitude e fase. Vamos começar então com o primeiro elemento na cor azul, o ganho de 7,5 ou 17,5 dB. 17,5 aproximadamente por aqui, na cor azul, aproximadamente 17,5 aqui, até aí, certo? Esse é o módulo. Eu vou denominar esse elemento da cor azul como sendo 1. Agora a fase de 0 também da cor azul. O segundo elemento vai ser da cor vermelha. E neste caso é meu integrador. Ele passa por frequência 1 radiano por segundo com 0 dB. Então ele sai de
40 dB y llega aquí a, ele decrece, pasa por 1 radiano por segundo con amplitud de 0 dB. Esto va a ser el elemento 2. A fase es de menos 90 para todas las frecuencias. A fase menos 90 para todas las frecuencias. Okay. O tercer elemento es un polo en frecuencia de canto 10 radianos por segundo, o sea, vamos a diseñar el NACOG verde. O sea, de 0 en amplitud de 0 a 10 radianos por segundo, o sea, aquí el 0 dB por década, y de aquí a T en 100, ele pasa por menos 20 dB por década aproximadamente, certo? Este é o fator 3, e na fase ele varia de 0 a menos 90, certo? A frequência de canto é 10, então de baixas frequências até frequência 1 é 0 graus por década, de frequência 1 até frequência 100 ele desce com menos 45 graus por década, e de 100 para altas frequências ele é menos 90. Certo? Okay. Aqui então estamos o terceiro elemento. Agora o quarto elemento. O quarto elemento é minha frequência par de polos complexos conjugados, frequência natural de 20. Quarto elemento então que seja da cor cinza. O de baixas frequências até 20. 20 é aqui. É 0 dB por década. De 20 a 200, ele desce menos 40 dB por década. Então, aqui então temos o quarto elemento, o quarto fator. Agora, para fazer a fase, a gente vamos fazer um pouquinho de conta. A 20, meu coeficiente de amortecimento é 0,01, certo? E temos para a fase, vamos ter uma faixa de valores na qual sobre 10 elevado a QC menor que ômega menor que 10 elevado a QC ômega n, 19,54, 20,47, certo? Então, é nessas frequências que tem uma inclinação, uma mudança da minha fase. Okay? Ou seja, aqui o quarto elemento, certo? Okay. Até 19,54 em fase é 0. De baixas frequências a
19,54 aproximadamente aqui. Agora, de essa frequência até 20,47, e de 20,47 a regiões de alta frequência vai com menos 180. É meu quarto fator. Então, o quinto fator, que vai ser na cor magenta, é um zero em frequência de canto 30, ou seja, de frequências, baixas frequências até frequência de 30, perdão, aqui, e de 30 a aproximadamente 300, ele desce menos 20 de vez, ou seja, aproximadamente aí. Então, temos este é o quinto fator. E na fase, como é frequência canto é 30, então de frequências baixas até 3, a fase 0. Agora de 3 a 300, ele sobe com uma inclinação de mais 45 de vez por década. De 300 para altas frequências é mais 90. Ok? Então aqui está nosso quinto fator. Okay. Agora vamos a fazer uma tabelinha para as assíntotas, que já tínhamos feito para o exemplo anterior. Aqui vamos a ter nosso módulo. Aqui vamos a ter os valores das frequências. Aqui eu vou ter o ganho de 7,5. Esse é meu integrador. Aqui eu vou ter meu polo em 10. Depois meus polos complexos conjugados em 20. Aqui simplesmente vou frequência natural de 20 e coeficiente de amortecimento de 0,01. E finalmente eu vou ter meu zero na frequência 30. Para baixas frequências, ou seja, 0,01, 10, 20, 30 e 10 a quarta. Para isso, utilizo as assíntotas de módulo, as equações de assíntotas. O ganho tem valor de 17,5 para todos os valores, para todas as frequências. O integrador tem contribuição em todas as frequências, de menos 20 log da frequência, então aqui seria 40. Aqui seria menos 20. Aqui seria menos 26,02. Em 30 seria de menos 29,54. E em 10 elevado a 4 seria menos 80.
contribución do polo em 10. Então aqui seria 0, 0. Na frequência de 20 é menos 6,02. Na frequência 30 é de menos 9,54. E na frequência de 10.000 seria menos 60. A contribuição do polos complexos conjugados aqui seria 0, aqui 0, assíntota aqui 0. Em 30 seria de menos 7,04. E em 10.000 seria menos 107,96. A contribuição, então, agora no módulo do 0 em 30 seria aqui 0, 0, 0, 0, e aqui 10.000 seria 50,46. Mais 50,46. Vamos a somar. Aqui, na frequências, em baixas frequências, então aqui eu tenho 57,5. Em frequência 10 tenho menos 2,5. Em frequência 20 tenho menos 14,54. Em frequência 30 tenho menos 28,62. E em 10.000 tenho menos 180. Então, com isso, podemos graficar a resultante das assíntotas. Então, aqui a gente tem aproximadamente, vamos fazer na cor preta, as curvas, certo? Temos 56,5 aproximadamente aqui, até a frequência 10, que é menos 2,5 aqui. Então aqui aproximadamente neste valor, e daqui a menos 14,54 na frequência 20. Então aqui menos 14,54 aproximadamente aqui. E de 14,54 a menos 28,62 em 30. Em 30, 28. E de 30 a altas frequências, vou ter menos 180. Então, aí seria minha somatória de minhas assíntotas. Agora, das faces, aqui temos tudo é 0, menos 90, então tudo começa em menos 90. Até a primeira mudança de inclinação aqui, que seria em 1 radiano por segundo. Daqui ele vai descer até 2, aproximadamente essa distância. Daqui até esta frequência que a gente calculamos, para esta frequência aqui em 19, aproximadamente 19, perto de 20. Também esta frequência perto de 20, um pouco mais acima, temos essa inclinação, tá? Aproximadamente nessa frequência temos aqui
unos 40 graus, aquí tenemos unos 60, a suma sería 40 menos 60 menos 20, menos 20, menos 90, sería menos 110, y menos 180 sería menos 290, aproximadamente, ¿cierto? Porque estoy sumando aquí, aquí y aquí, entonces tenemos esta fase aproximadamente, menos 110, ¿ok? Entonces vamos lá, aquí estoy aproximadamente menos 110, aquí en esta frecuencia 20 va a estar en aproximadamente menos 190, ¿ok? Agora, estas inclinações são iguais, então até esta frequência 100 é zero, de 100 até 300 vou subir com inclinação de mais 45 graus por década, até aqui, menos 270, e aí e de 300 até altas frequências fica em menos 270. Feito o gráfico manualmente, agora vamos ver o procedimento feito de maneira computacional, utilizando um programa do MATLAB. Então, aqui temos o fator constante K de 7,5, certo? Com magnitude aproximadamente de 7,5 e fase de 0 graus. Aqui temos o polo na origem, tem uma inclinação de menos 20 dB por década para todas as frequências, okay, certo? E aqui temos a fase de menos 90 graus para todas as frequências. O terceiro fator é um polo real fora da origem com frequência de canto 10, okay? Ou seja, temos uma assíntota de baixas frequências até frequência de canto 10, 0 dB, e frequências acima da frequência de canto tem uma queda de menos 20 dB por década. E a fase? A fase para frequências de baixas frequências até 1 radiano por segundo, fase 0, de 1 até 100 tem uma queda de menos 45 dB por década, e de 100 para altas frequências temos de menos 90 graus constante. Quarto fator é com par de polos complexos conjugados com frequência natural 20 e coeficiente de amortecimento 0,1. Okay? Então temos de baixas frequências até frequência natural 20, uma assíntota de 0 dB por década. Para frequências maiores que 20 temos uma assíntota com uma inclinação de menos 40 dB por década. E a fase de baixas frequências até esta frequência de 19,5 temos 0 graus. Dessa frequência de 19,5 até 20,5, até esta frequência aqui, tem essa inclinação, certo? Devido ao valor do coeficiente de amortecimento. De 20,5 para altas frequências é constante de menos 180 graus. E o último fator é um zero real fora da origem, com frequência de canto 30, passando aqui de baixa frequência até frequência 30, temos uma assíntota de 0 dB por década. Para frequências maiores de 30, temos uma assíntota com inclinação de mais 20 dB por década. E a fase de baixas frequências até 3 é 0 graus. De 3 até 300 tem uma inclinação de mais 45 graus por década. E de 300 para altas frequências é constante a mais 90 graus. Okay? E agora realizamos a soma dessas assíntotas. De baixas frequências até 10 tem uma inclinação de 20 dB. De 10 a 20, de 10 a 20 radianos por segundo tem uma inclinação de menos 40. Okay. De 20
a 30 tem inclinação de menos 60 até menos 80, certo? Agora de 30 a altas frequências tem uma inclinação de menos 60 dB por década. E na fase de baixas frequências hasta frequência 1 temos menos 90, de 90 até frequência 3 temos uma inclinação de menos 45 dB por década, de 3 até frequência 19,5 é constante, de 19,5 até 20 vai ter uma queda, certo? Que é aproximadamente até 285 graus. De esta frequência 20,5 até 100 é constante, de 100 até frequência 300 ele tem uma inclinação de mais 45 graus por década, e de 300 altas frequências é constante em menos 270 graus. Se a gente faz os gráficos de diagrama Bode e as assíntotas, a gente percebe esse comportamento e que isto é devido a que meu coeficiente de amortecimento é 0,01. Okay? E a fase, o comportamento da fase é a próxima dos assíntotas.